Vou falar agora a respeito de mercado de café, mudando de assunto, porque nós tivemos aí muitos impactos relacionados ao problema geopolítico causado pela Rússia invadindo o território ucraniano. Esses problemas, ou fatores, vamos colocar como fatores, eles influenciaram mercados agrícolas de várias formas. No caso, teve influência para petróleo, fez petróleo subir por conta da saída da Rússia, ainda que de maneira momentânea, do cenário internacional de exportações, fez com que gás subisse, fez com que elementos como soja, milho, trigo disparassem de uma maneira muito exagerada e agora acabam tendo alguns recuos em relação aos seus valores, e tivemos também impactos no mercado do café. O mercado do café ele recuou com a questão geopolítica. E neste momento nós estamos registrando algumas altas para o café negociado em Nova York, café arábica. Para falar a respeito de como que essas questões elas têm se interlaçado e principalmente como é que fica o cenário para o cafeicultor brasileiro, eu converso agora pela internet com o Eduardo Carvalhais, que participa ao vivo conosco. Carvalhais, sempre um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, e nós temos esses fatores. Como é que você está diagnosticando neste momento o mercado do café, uma vez que aparentemente o conflito entre Rússia e Ucrânia começa a se caminhar para uma resolução? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O conflito realmente, a guerra entre Ucrânia e Rússia, a invasão russa da Ucrânia, mexeu com os preços do café lá em Nova York, principalmente porque operadores começaram a sair dos contratos de café e correr para outros contratos de outras commodities que eles julgavam mais interessantes, especuladores e operadores de fundos, né? No caso do café, começou a circular boatos e considerações de que poderia cair o consumo na Rússia e na Ucrânia, que são grandes consumidores de café brasileiro solúvel, os outros nem tanto. Mas, e além disso, o fato de que falavam já de uma safra brasileira de 2022 maior, alguns analistas falando, que também atrapalhou. Por exemplo, na última sexta-feira, o Rebel Bank falou que deu opinião, na opinião dele, a safra brasileira, agora que nós vamos começar a colher a partir do final de maio, poderia chegar a 41,1 milhões de sacas, o que não é confirmado por nenhum dos agrônomos especializados em café, nem pela Conab. Isso também afetou o mercado. Então, nessa altura, esses operadores saem dos contratos de café e correm para outros contratos que julgam mais interessantes. Agora, com o final da guerra e conforme for ficando claro que essa safra que nós vamos colher agora em 2022 para o arábica ela é menor, ela foi bastante prejudicada tanto pela seca do ano passado e do segundo semestre de 2020, como pelas geadas de julho último, esses preços podem retornar. Também atrapalhou muito para o produtor brasileiro aqui a queda do preço do dólar frente ao real. Ele, desde o início de janeiro, o dólar recuou já mais de 14%. E isso acabou influenciando também nos preços em reais. Por outro lado, o produtor fica muito preocupado com o preço dos insumos todos. Subiu o preço desde o óleo diesel até da eletricidade, fertilizantes, defensivos, subiram fortes. Todos esses, o preço dos fretes no interior do Brasil também subiu bastante. Então ele fica preocupado, vendo de um lado os preços do café, do pouco café que ele ainda guardou, pensando em usar isso para financiar a colheita desse ano, esses preços recuando, e na outra ponta os preços de tudo que ele precisa subindo e subindo forte. Isso tem feito com que o cafeicultor tenha resistido em vender. Todos os dias sai um pouco de negócio, muitos produtores precisam fazer caixa para fazer frente a compromissos próximos, mas os que podem ainda continuam segurando, esperando ver o que vai acontecer agora no decorrer de abril. As chuvas também de dezembro, janeiro e fevereiro deram otimismo ao mercado lá fora, tanto para essa safra, o que não muda nada para essa safra, mas eles acham que sim, e principalmente para a safra 23. Mas agora, em março, já o clima foi bastante seco nas regiões produtoras de café do Brasil. Enfim, é um cenário confuso e que muda todo dia. Nós tivemos uma grande baixa em Nova York na segunda, e no momento, hoje, quarta-feira, nós estamos com uma alta forte de novo, né?
Isso mostra como eles lá fora também estão inseguros quanto à situação do café. Aliás, pensando no cenário aí do cafeicultor, principalmente, ele fez, né, algumas travas, principalmente no ano passado, antes do ano passado, antes da situação de geada, de estiagem, que acabou trazendo uma forte quebra, perdas mais elevadas, e essas travas, elas ocasionaram um cenário pior para o cafeicultor, principalmente de perda financeira, de projeção de rentabilidade. Muitos não estão cumprindo aquilo que tinha sido acordado, estão quebrando esses cenários. Aí esse ano nós temos essa nova questão, né, que passa pela questão geopolítica, que reduziu preços, né, porque afastou, como o senhor acabou de colocar, investidores do café, né, do investimento em café, também aquela crença de que na guerra vai se consumir menos, tem um dólar mais fraco agora, ou o real mais valorizado frente ao dólar. Pensando em todas essas variáveis, como que o cafeicultor deve comercializar o seu produto? Pois é, nós recebemos essa pergunta todos os dias aqui no escritório. É difícil de saber porque o cenário é confuso. A primeira coisa que o produtor, o cafeicultor, tem que fazer é olhar para o seu cafezal. Nós já estamos no final de março, ele já pode ter uma ideia melhor do que vai ser a safra dele desse ano, e em cima disso ele já fica mais seguro ou não. Se ele vai ter uma safra muito pequena, se ele tiver um pouco de café, os cafeicultores estão nessa situação e estão arriscando, estão segurando. Há sim possibilidade do mercado voltar a subir. Como eu disse, as razões da queda foram muito mais em cima de narrativa sobre safra maior no Brasil, sobre antecipação da colheita. Todo ano, em março, a gente ouve isso, que a colheita vai antecipar. Agora, como foi seco esse mês, novamente voltaram. Isso antecipa para alguns, mas no geral, a safra brasileira de arábica só entra com força no mercado a partir de final de junho. Ela só começa a pesar nas exportações brasileiras a partir de julho e principalmente agosto e setembro. Né? Então, existe um tempo aí. Agora, se por acaso, quando chegar lá no final de setembro, época de começar as chuvas no Brasil, vierem boas chuvas, confirmando uma boa safra para 2023, aí os preços podem ceder um pouco. É difícil, a situação do cafeicultor é difícil, porque do outro lado, os custos deles não estão cedendo. Né? Fora, nós ainda não falamos do custo de mão de obra, que com a inflação que houve, certamente vai ser mais alto nesse ano. É uma situação difícil, ele deve tomar cuidado, ele não deve, quem segurou todo o café agora deve começar a vender um pouco, né? Nos dias bons, fazendo isso e tateando. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. Uma coisa nós temos certeza, não tem café sobrando no Brasil. Os estoques são baixos, os estoques nos países consumidores são baixos também. Os nossos concorrentes na produção de café arábica enfrentam problemas, então excesso de oferta não vai haver. Mas os compradores têm procurado administrar e segurar esses preços. Eles foram surpreendidos também, né? E o repassar isso para o consumidor é difícil. Outra notícia boa é que até agora não há notícias de queda de consumo em nenhum lugar. Óbvio que não temos informações da Rússia, da Ucrânia, mas nos outros mercados consumidores não se tem notícia de queda de consumo. Aqui no Brasil, o consumo continua dentro do esperado, não há nenhuma queda significativa nem nada, apesar de ter subido forte também o preço ao consumidor brasileiro.